E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa ou as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Podeis assentar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar na casa de oração, no culto de ceia. Se nós estamos aqui, é por causa da misericórdia, é por causa do amor dele. Ele permitiu, ele nos deu saúde, nos deu condição, nos guardou durante 30 dias, blindando os nossos pensamentos, nos livrando de todo ataque, de toda seta do maligno, para que hoje possamos estar à mesa. E o tema dessa mensagem é a mesa da obediência. Nem todo mundo que chama Jesus de Senhor está pronto para sentar à mesa com Ele. Nem todo mundo. Esta não é apenas mais uma ceia. Este não é apenas mais um culto. Hoje o céu está olhando quem vai apenas participar e quem vai verdadeiramente se entregar. A ceia é um convite à comunhão, mas também um chamado à obediência. É a mesa da aliança. Se é a mesa da aliança, ela exige de mim e de você, de nós, fidelidade. Jesus nos faz uma pergunta cortante, desconfortável e direta, no versículo 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? É uma pergunta cortante, desconfortável, mas direta. Essa pergunta não é para os que estão lá fora. Essa pergunta é para os que estão aqui dentro. É para mim, é para você, é para nós. E para todos que dizem, Jesus é o meu Senhor, mas que talvez esteja vivendo como senhores de si mesmo. Hoje, antes de nós tocarmos no pão e no cálice, o Espírito Santo nos chama a algo mais profundo. Mais do que palavras. Ele quer de mim, de você, Ele quer da igreja, obediência. O Espírito Santo cobra de mim, cobra de você hoje. Antes de tocar no pão, antes de tocar no cálice, obediência.
obediência. Mais do que a presença física. Ele está dizendo: eu quero rendição total da igreja. A ceia não é um lugar para disfarces espirituais. A ceia é um altar de arrependimento. É a mesa de conserto. É o chão santo para recomeçar. Então, que hoje seja mais do que a memória. Que hoje seja uma decisão de construir uma vida sobre a rocha. E a rocha é Cristo. É obedecer de verdade. É seguir de verdade. É viver para o Senhor. Aleluia. A ceia, ela exige mais do que memória. Ela exige de mim e de você entrega total. Uma entrega triocótoma. Uma entrega de espírito, alma e corpo. Não podemos tocar no pão, na cálice, simplesmente cantando da boca para fora, pregando da boca para fora, vivendo em disfarces. A ceia exige de mim, a ceia exige dos santos, uma entrega total. A ceia não é só lembrança, é aliança viva com o Senhor. Pense um pouquinho comigo. É aliança viva com o Senhor. Você não fez aliança com o homem. Você não fez aliança com o pastor. Você fez aliança com o eterno. Você fez aliança com o divino. Você fez aliança com aquele que deu a vida na cruz do Calvário. Você fez aliança com aquele que deu a vida por você, deu a vida por nós. Jesus não busca apenas lembrança do que fez, mas uma resposta de quem somos. Ele busca uma resposta de quem somos, na presença dEle. Repito, antes de comer o pão ou beber o cálice, Jesus nos faz uma pergunta cortante, desconfortável e direta. Por que me chamais de Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A primeira coisa que eu destaco desse versículo 46, nessa exortação de Jesus, por que me chamais de Senhor, de Senhor? A primeira coisa aqui é, falar sem obedecer é traição silenciosa. Falar, dizer, pronunciar, sem obedecer a Ele, é traição silenciosa. Chamar Jesus de Senhor e viver como dono de si mesmo. Você sabe o que é isso? Auto-engano, hipocrisia, zombar de Deus. Muitos dizem Senhor, Senhor. Essa palavra Senhor, Senhor no grego é Kyrie, duas vezes. É como eu dissesse para Jesus, da boca para fora: Tu és mestre, Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és divino. Mas o meu comportamento, o meu coração diz outra coisa. Eu pronuncio da boca para fora: Senhor, Senhor.
Cantamos, Senhor, Senhor. Pregamos, Senhor, Senhor. Mas vivemos muitas vezes as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Mateus 7, versículo 21 a 23. Ali tem uma denúncia do falso discípulo. Está escrito assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí tem uma vírgula. Aí vem a resposta: mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está em nós no céu, esse sim entrará no reino celestial. O versículo continua apertando mais ainda o falso discípulo. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, em teu nome preguei, em teu nome batizei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu fiz maravilhas. Mas qual será a resposta de Jesus para esses que pronunciam da boca para fora e o seu coração não condiz àquilo que ele fala? Hipócritas. A resposta de Jesus para esses falsos discípulos serão: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. A mesma repetição, Senhor, Senhor. Aqui Jesus revela que muitos terão a linguagem certa, mas não a vida certa. Pronunciam de modo correto: o Senhor é minha vida, o Senhor é meu caminho, o Senhor é meu Deus, o Senhor Jesus é a minha salvação, Cristo é meu Redentor. Mas não condiz com a sua vida cotidiana. Fala apenas da boca para fora. Não são os dons, profecias, milagre, ministério, que vai me trazer uma característica de um discípulo verdadeiro, do discípulo que vive na obediência de Deus. Não é porque eu prego, não é porque eu falo em profecias, que eu falo em línguas, isso não vai me trazer uma característica do verdadeiro cristão. Não, senhores. O que vai trazer uma característica de um verdadeiro cristão é a obediência à vontade de Deus, que marca a minha vida. É hoje, amanhã, depois, o mês, o ano, é todos os dias. É a obediência e a vontade de Deus que marca o verdadeiro cristão. A maior tragédia espiritual não é ser ateu. A maior tragédia espiritual não é ser ateu, Diácono Bruno. É achar que está salvo e ser rejeitado. A maior tragédia espiritual é essa. Eu achando que eu sou salvo, mas estou rejeitado por Ele. Por causa das minhas atitudes, das minhas condutas diárias. Ouvo a palavra, mas não pratico. Conheço a palavra, mas não obedeço. Conheço a palavra, mas não obedeço. A ceia nos chama a coerência espiritual. A ceia
nos chama hoje a coerência espiritual entre o que dizemos e como vivemos. O que você fala, o que você diz, condiz a sua conduta diária na igreja, na sociedade, no serviço. Você fala que é crente, você fala que é cheio de Deus, mas as suas atitudes, os seus comportamentos condiz aquilo que você fala. A mesa do Senhor não cabe nela corações divididos. Ou você serve o dono da igreja, ou você serve o diabo. Não tem como participar da ceia e depois da ceia está entregue às paixões e fomes da carne. Não tem como falar, Senhor, Senhor, tocar no pão e no cálice, se o seu coração não está nele. Se você não tem uma vida de obediência a Ele. A mesa do Senhor não cabe nela coração dividido. Ou é dele, ou é do diabo. Segundo ponto dessa mensagem, Salmos no versículo 47. O verdadeiro discípulo cava fundo. O verdadeiro discípulo, ele cava fundo. A obediência é uma escavação. E essa escavação exige de mim, exige de nós profundidade, esforço e constância. No versículo 47, Jesus descreve, se você está com a Bíblia aberta, me acompanha. No versículo 47, Jesus descreve o crente fiel em 3 verbos. O versículo 47 diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei o quem é semelhante. Aqui Jesus destaca 3 verbos para o crente fiel. O primeiro verbo está aí no versículo: vem a mim. Aquele que vai a Ele não se distancia dele, não fica longe dele. Não consigo ficar um segundo distante dele. Aquele que vai a Ele nunca mais sai dos pés dele. O segundo verbo que Jesus usa aqui para o crente fiel é aquele que ouve a palavra. Esse ouve a palavra aqui está dizendo, aquele que dá atenção ao que Deus diz. E o terceiro verbo é a prática. Se eu estou com Ele, se eu estou em comunhão com Ele, se eu não saio dos pés dEle, eu dou atenção ao que Ele diz. Se eu dou atenção ao que Ele diz, eu vivo o que eu aprendi com Ele. A minha vida, conduta diária é aquilo que eu aprendi com o meu mestre. Se eu estou em comunhão com Ele, se eu dou atenção ao que Ele diz para mim, eu ponho em prática aquilo que Ele me ensina. O alicerce firme exige que eu e você precisamos cavar fundo até encontrar a rocha. E a rocha é Cristo. Ser crente por ser crente não é cavar fundo. Vir na igreja uma vez ou outra não é cavar fundo. Ter uma fé superficial não é cavar fundo. Cavar fundo é ter sede. Eu estudo em casa, eu venho para os cultos,
Eu medito nela dia e noite. Eu tenho prazer de meditar na palavra. Eu tenho prazer de alimentar dela. É isso. E esse esforço, o Espírito Santo me ajuda a cavar fundo para encontrar a rocha. E a rocha é Cristo. Aleluia. A rocha é Cristo. A ceia é para quem constrói a vida sobre obediência, não sobre emoção. O Espírito Santo está cansado de crente emotivos. Chora hoje, amanhã está chorando nos braços do diabo. Pula no culto, amanhã está pulando em festa. Grita hoje, amanhã está gritando em farra, em outros lugares que é ilícito, que desagrada a Deus. Ceia é para quem constrói uma vida sobre obediência, não sobre emoção. Terceiro, versículo 48. Aqui mostra que a tempestade revela quem somos. No versículo 48, a tempestade revela quem somos. As crises não criam fundações, apenas revelam onde estão. Quando o vento sopra, a enchente vem, os dias maus chegam. Isso chegou, vai chegar para você. Chega para mim, chega para todos nós. Os dias maus chegarão para todos nós. É nas crises, nas tempestades, nos dias maus, revela quem somos. Glorificar, adorar Ele na abundância é fácil, mas é nas tempestades que nós mostramos quem somos. É nas tempestades que nós demonstramos se nosso alicerce está na rocha, se a nossa casa está firme. Porque as tempestades vêm com ímpeto, com força total para nos desabar. Mas se nós estivermos firmes na rocha, a nossa casa não se abala. Porque nós somos discípulos obedientes. Estamos firmados na rocha. Xaramassuri canta lá, Maria. Iramassuri canta. Porque quando os dias maus chegar, o que está sobre a areia, a casa que não tiver o alicerce firmado na rocha, desaba. Porque muitos não conseguem firmar. Porque muitos, qualquer ventos contrários já saiu da igreja, já desanima, abandona a fé. Porque os dias maus chegam, ventos ou enchente bateu, e a sua casa não estava alicerçada na rocha, não resistiu os dias maus. Mas os que estão sobre a rocha permanecem, independente dos dias maus, independente das crises, independente das perdas, independente das adversidades que nós enfrentamos, nós continuamos firmes, porque nós estamos na rocha. Nós permanecemos na rocha. A ceia nos convida a confiar, não em emoções religiosas, mas na prática diária da fé.
O versículo 49. Aqui mostra que a ceia sem arrependimento é construção sobre a areia. Tomar ceia sem arrependimento, tomar ceia na desobediência, tomar ceia na hipocrisia, você está cavando, está levantando a sua construção sobre a areia. Participar da ceia sem obediência é construir uma fé que vai te levar à destruição total, que é a morte eterna. Cuidado, tomemos cuidado. Não brincamos com as coisas santas. Conserta a tua vida hoje. Você não sabe se amanhã você vai ter outra oportunidade. Você não sabe se amanhã haverá uma outra oportunidade para você. Conserta-se hoje. Se arrependa. Volta para a obediência. Antes que seja tarde demais. O Espírito Santo está dizendo à igreja: pare de brincar. Pare de perder tempo. Conserta a tua vida hoje. Antes que seja tarde demais. Porque o que ouve e não pratica, escute isso. Escute essa exortação do Espírito Santo para a igreja. O que ouve e não pratica está em perigo. E grande será a ruína na sua vida. A ceia é o momento de ajustar o alicerce antes que a tempestade chegue. Cristo não quer uma fé de domingo. Cristo não quer uma fé só de ceia. Tem crente que só vem no domingo. Tem crente que só vem na ceia. Tem crente que nem isso vem mais. Cristo quer de mim, de você, uma entrega contínua e verdadeira na presença dEle. Requer uma entrega contínua e verdadeira. Meu Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, a gente vê ali o maior exemplo de obediência que está na cruz. O versículo diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz foi um altar da obediência perfeito. A ceia é o memorial dessa entrega. Jesus, Ele obedeceu até o fim, até a cruz, até a morte. Participar da ceia é dizer: quero seguir esse caminho de obediência também, até que o Senhor venha me buscar. Porque Ele diz: fazer isso em memória de mim. Se nós fazemos isso em memória dEle, nós devemos seguir um caminho de obediência, até que Ele venha nos buscar. E o apelo é para a igreja: a ceia é o lugar onde as palavras vazias morrem e a obediência ganha vida. A ceia é onde as palavras vazias morrem
e a obediência ganha vida. Daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 11, e a partir do versículo 23. No versículo 27, não sei, está escrito assim: examine-se, não é? Examine-se. E esse examine-se aqui, eu faço uma pergunta retórica para mim e para você essa noite. A sua fé tem fundamento? Faz essa pergunta para dentro de você e agora. A fé que você processa, que você segue, que você obedece, tem fundamento? Aprovada por Ele? Sua boca diz, Senhor, mas os seus passos seguem a sua voz. A nossa boca diz, Senhor, Senhor, mas será que os nossos passos estão seguindo a sua voz? A palavra para a igreja para hoje é: rende-se agora. Rende-se agora. Reconstrua sobre a rocha. Participe com sinceridade da ceia. Antes de tocar no pão e no cálice, rende-se, arrepende-se, conserte-se, põe a sua vida no altar, seja obediente, para depois participar do pão e do cálice. Faça uma oração sincera. Diz do fundo da alma, não da boca para fora. Diz: Senhor, queremos nos chegar à tua mesa com reverência. Queremos que tu seja o verdadeiro Senhor da nossa vida. Perdoa a nossa desobediência. Limpa o nosso coração e firma os nossos passos na rocha que tu és. Aleluia. Recebe o nosso culto, a nossa entrega, a nossa comunhão, em nome do teu Filho amado. Só quem vive a obediência tem coragem de fazer essa oração aí. Só quem tem uma vida de arrependimento tem coragem de rasgar o coração para Ele neste momento. Preciso concluir essa mensagem. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo quer arrependimento. O Espírito Santo quer sinceridade. O Espírito Santo quer a obediência da igreja. Ele quer operar. Ele quer batizar. Ele quer curar. Ele quer libertar. Mas ele quer primeiro a obediência. Sinceridade do seu povo. A ceia é o lugar onde as máscaras caem. E alianças são renovadas. E vidas se firmam na rocha. Hoje o Senhor nos trouxe até a sua mesa. Não para observar um ritual, mas para renovar uma rendição. Ele não está buscando palavras bonitas. Ele está buscando corações obedientes nessa noite. O Espírito Santo quer corações obedientes nessa noite. Ele não quer que você diz palavras bonitas se seu coração não está obediente a Ele. Ele quer um coração obediente. Ele quer um coração sincero na presença dEle. Escute, eu preciso encerrar. Porque
o partir do pão, ou pão partido, exige de mim e de você uma vida quebrantada. O cálice derramado exige de nós um coração rendido. Hoje o Espírito Santo está procurando, está passeando na nave igreja e procurando um coração quebrantado, um coração rendido. A ceia para mim, para você, não pode ser uma coisa normal. A ceia para mim e para você não pode ser uma coisa superficial. Tocar no pão e no cálice é lembrar do sofrimento dele, do que ele passou por mim e por você. É cumprir o mandamento que ele diz: fazer isso em memória de mim. Então, para nós cumprir isso, a nossa vida tem que estar quebrantada na presença dele. O nosso coração tem que estar rendido na presença dele. Você pode até enganar muitos, ou nós podemos enganar até muitos com aparência, com discurso, ou com religiosidade. Mas, escute isso, a tempestade vai revelar o seu alicerce. Posso fazer até barulho, posso gritar, ter título de pastor, carteirinha de pastor, mas a tempestade vai revelar o meu alicerce. E quando tudo balançar, sua fé vai ficar de pé somente se você estiver firmado na rocha. Só fica de pé quem está firmado na rocha. Hoje nós tomar ceia, antes nós tocarmos no pão e no cálice, hoje é dia de decidir se nós vamos continuar construindo sobre a areia, ou nós vamos firmar a nossa vida na rocha. A decisão tem que ser hoje, antes de tomar ceia. A mesa está posta. Não basta dizer Senhor, Senhor. É hora de viver como servo do Senhor. E servo obedece. Servo pratica aquilo que ele aprende com seu Senhor. Serve anos caminho. Serve dá prazer para o seu Senhor. A mesa está posta. Onde está o fundamento da sua fé nessa noite? Teu coração está quebrantado na presença dele? A tua vida está quebrantada na presença dele? Teu coração está rendido na presença dele? O teu alicerce está firmado na rocha, ou está firmado sobre a areia? Se estiver firmado sobre a areia, é hora de você consertar com ele. É hora de você correr para os pés do Senhor, pedir por ele misericórdia, que você venha construir, que você venha cavar o teu alicerce até encontrar a rocha que é ele. E a rocha está aqui essa noite. Quem sente a presença da rocha nessa noite? A rocha está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele está passeando no nosso meio, consultando cada coração nessa noite. Já vamos adentrar para a ministração da ceia, e a rocha está passeando, olhando cada coração nessa noite. A mesa está posta. É hora
hora é nós viver como um servo do Senhor. O Espírito Santo, ele está cansado, está gemendo de ver muito crente que tem título, mas vive na desobediência. O Espírito Santo quer um quebrantamento, quer um coração rendido hoje, nessa noite. O Espírito Santo espera algo de você, espera algo de mim nessa noite. Você escutou essa mensagem, eu tenho certeza que ela falou no seu coração. E antes de eu passar para o louvor, eu quero fazer uma pergunta. Se você que não está com o seu alicerce firmado na rocha, e quer firmar seu alicerce na rocha hoje, eu te pergunto, aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Que quer aceitar a rocha hoje? Ou aquele que está afastado, ou se sente fraco, desanimado, e quer receber uma oração nessa noite? Vem aqui, antes de eu passar para o louvor.